Eliud Kipchoge, um homem que várias vezes mais parece uma máquina. Primeiro ser humano a correr 42.195 metros em menos de 2 horas, mesmo que não tenha sido oficial, no meu coração é. Certamente o maior maratonista que temos e provavelmente top esportistas em consistência e resultados. E aí, como eu sou uma pessoa curiosa, eu fiquei pensando o que esse homem come. E eu posso dizer que eu fiquei um pouco surpresa, mas não tanto. Oi, eu sou a Luísa e aqui no canal eu falo um pouco sobre a minha rotina com a corrida, a alimentação, e hoje eu vou mostrar pra vocês o que o Kipchoge come, me alimentando como ele durante 24 horas. A alimentação faz muita diferença no desempenho do corredor, principalmente em longas distâncias. Imagina que péssimo ter que correr 42 quilômetros mal do estômago, com desconforto, não dá certo. Por isso que eu não me surpreendi quando eu vi que ele come comida simples, sem muito tempero, sem muita frescura, basicamente uma dieta de baixo resíduo, fácil digestão. Esse vídeo aqui é baseado em um artigo que eu encontrei no site das Olimpíadas sobre a alimentação dele e alguns outros artigos que eu encontrei na internet, vídeos reproduzindo. Então um apanhado, porque obviamente ninguém tem a informação completa das quantidades que ele come em um dia. Na Maratona de Berlim, teve uma entrevista pós-prova em que o Kipchoge falou sobre o que ele comeu no café da manhã. Ele disse que ele gosta muito de comer mingau de aveia, mas no dia a dia ele come 2 fatias de pão e uma banana quando o treino é forte. Mas o que me deixou mais impressionada, não só no café da manhã, como na alimentação como um todo, é a quantidade de chai que eles tomam por dia. O chai, para quem não sabe, é uma bebida de origem indiana com chá preto e várias especiarias como cardamomo, cravo, canela, gengibre e que geralmente é consumida com leite. Só que o curioso não é exatamente eles terem essa escolha ao invés de café. O curioso é que eles entopem isso de açúcar. E eles tomam durante o dia inteirinho. Então, no fim, o único produto mais refinado, industrializado que eles usam é açúcar, mas eles consomem uma quantidade muito grande. Então, seria uma coisa que a gente poderia imaginar que não faz muito sentido na alimentação de um atleta, mas é uma fonte bem importante de energia e, obviamente, o açúcar é uma energia super rápida de liberar, de absorver, então, nesse aspecto faz bastante sentido, mas pra mim pareceu uma coisa meio contraditória, alguém que tem uma alimentação tão saudável se entope de açúcar. Honestamente, a minha única preocupação com essa dieta é a ausência de café e os seus impactos com as idas ao banheiro. Café da manhã resolvido. Honestamente, não é muito diferente do que eu geralmente como. Eu acabo botando coisa no pão, ponho principalmente pasta de amendoim. Mas pra mim, tava ótimo. Eu gosto de pão puro. E aliás, algo bem legal é que parece que lá eles se revezam na produção do pão artesanal que eles comem. Então, certamente é um pão bem mais gostoso. Segundo relatos, o Kipchoge toma 3 litros de água todos os dias. Isso vai ser um desafio. Não era pra ser, porque era pra eu estar me hidratando melhor. Mas isso significa que eu preciso tomar 4 dessas e mais um pouco. Eu tomei mais ou menos metade de uma que tinha sobrado de ontem. E essa é a minha primeira. Eu gosto de tomar bastante água antes de sair pra correr. Eu acho que dá uma sensação boa de hidratação. Então, tomar mais um pouco. Eu também ainda não terminei meu chai. E aí, acho que vai ser suficiente. Certamente durante a corrida eu vou tomar também. Não ficou muito claro o que ele usa de hidratação e alimentação durante as corridas. E aí, a gente tá falando aí de uma pessoa que corre 20 km da manhã e depois mais 10 da noite. Certamente ele usa algo. Luísa do Futuro chegando aqui pra dizer que eu fiz uma pesquisinha um pouco melhor e descobri que, na verdade, o Kipchoge não consome nada durante a corrida. Óbvio, nas provas ele tem, sim, as bebidas com carboidrato, com sais, água que ele repõe, mas durante o treino ele não consome nada porque ele não precisa, ele é perfeito desse jeito.
Inclusive ele fala que ele não faz nenhum tipo de suplementação porque ele se sente super bem e os exames dele também são super bons. E a gente tá falando de uma pessoa que num treino vai correr 1 quilômetro em menos de 4 minutos. Então, realmente tem aí um desempenho muito forte, mas mesmo assim não precisa de nada. Mas como é um aspecto super pessoal, eu vou usar o meu, que é algo bem interessante que eu tenho usado. Há um tempo atrás eu comecei a perceber que as minhas roupas, boné, tudo ficava com uma mancha branca. Eu não conseguia entender qual era o problema, o que acontecia. Inclusive zíper ficava estragado. E aí eu me dei conta que é perda de sal. E realmente eu fico, às vezes, o cabelo fica assim, parece que eu fui pro mar e o cabelo secou na praia. Eu comecei a repor eletrólitos durante a corrida. Eu tô usando esse Hydrolift da Essential de limão. E aí ele é bem útil, assim, ele vem já nos sachêzinhos. Não é muito caro, eu paguei R$92 o pote com 30. E ele realmente é só eletrólito mesmo, ele não tem carboidrato, então não é um isotônico, né, que geralmente tem carboidrato. Tem sódio, tem magnésio, tem potássio, que é o que a gente geralmente, né, encontra. Mas também tem vitamina C, cálcio, cromo, fósforo, manganês, molibdênio, selênio, zinco e cloro. Tem no sabor natural e tem laranja também, eu gosto do limão. E eu tenho a sensação de que eu tenho perdido menos, pelo menos tem ficado menos aparente, assim, sal, usando isso aqui durante. Dá pra usar antes, depois, eles até falam aqui pós-festa, dias quentes, jejum. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito, então certamente hoje eu tenho uma corrida de uns 6,5 km. Mas é um pouco mais, tem o aquece e desaquece, dá tipo uns 7,5. Então, mesmo não sendo uma corrida longa, eu acho bom de usar, porque eu acabo suando muito, então faz bastante diferença. Então esse aqui eu vou levar, esperar a obra terminar. E aí, de gel, eu tenho usado o BT da Dobro. Eu fiz a assinatura do clube deles, que aí tem preços melhores, fica um pouquinho mais barato. Então esse aqui tem cafeína e ele é de beterraba com guaraná. Eu nunca gostei de suplemento com beterraba, sempre achei muito ruim. Esse aqui não é, super gostoso, bem facilzinho de consumir, 100% natural, então vale super a pena. Na caixinha, no clube, ele sai alguma coisa tipo uns R$6, eu acho, por gel, que é um preço ok. Acho que o mais barato que a gente encontra, pelo menos que eu encontro, que não é de origem animal, não tem nada, né, de origem animal, é o da Decathlon, que custa 4 por unidade. Então esse aqui é bem bom. Como hoje é uma corrida curta, eu não vou levar, eu geralmente levo se eu tenho uma corrida mais pesada, então intervalado, treino de tiro, ou então se eu for fazer realmente uma corrida mais longa, tipo mais de 12 quilômetros, eu geralmente levo. Então hoje é só usar esse aqui. Voltei da minha corrida, comi as 2 fatias de pão e infelizmente não temos o tênis, o pace, a habilidade de corrida do Kipchoge. Nós temos o relógio do Kipchoge, que é o Chorus. Ele certamente não tem o mesmo modelo que eu, né? Porque é um modelo muito mais simples. Mas temos aí. Vem aí. E aí, nossa corrida foi 7,5 km, que era mais ou menos o que eu achava que ia dar. O objetivo era ficar em pace de esforço ali, zona 2. Então, entre 6,48 e 8 e pouco, uma corrida fácil. E aí fizemos, então, o pace médio 7,6. O de esforço, pelo que eu entendo, ele vai contabilizar altimetria, então
realmente ver o esforço, se estivesse no plano, quanto eu estaria correndo. E aí esse ficou então em 6,57. E aí uma frequência cardíaca relativamente baixa, consegui ficar ali em zona 2, zona 3. Pra mim, o Chorus, ele olha de uma maneira um pouco diferente os dados, então às vezes parece um pouco mais confuso, mas fiquei entre zona 2 e zona 3. Eu corro num lugar que tem um certo ganho de altimetria, não é muito, são 55 metros, mas tem subida, e aí principalmente no fim, então tem esse ponto. Tenho tentado melhorar a minha cadência, em geral, minha cadência anda em 160. Nos dias que eu consigo correr um pouco mais rápido, que eu tenho o objetivo de ser um pouco mais rápida, eu tento me concentrar bastante para conseguir fazer uns 170, 180, né? Eu não consigo aumentar minha cadência sem correr mais rápido, então nessa corrida de hoje, por exemplo, não faria sentido. Ontem eu também tinha no aquecimento, no fim acabei fazendo muito mais rápido porque mais pesadas, né? Acaba tendo esse impacto. Então a corrida em si, né, que era 6,5 km, fiz em 6,43. A média ficou um pouco mais alta porque nos últimos 5 minutos eu encontrei meu cachorro passeando. E aí eu fui passear com ele. E como ele para pra cheirar absolutamente tudo, eu tive que parar também. Felizmente não precisei cheirar. E aí é isso do nosso treino. Em geral, pelo que eu vi, a equipe do Kipchoge sempre faz 2 treinos no dia, exceto nos dias em que fazem corrida longa, que é no domingo. Então, geralmente correm uns 20 km de manhã, 10 km de tarde. Eu não é o vídeo treinando como Kipchoge, então é só comendo mesmo. E aí agora, preparar o meu feijãozinho, porque o almoço vai ter arroz, feijão e abacate. E também terminei a minha primeira garrafa de água, quase, tem um restinho ali, então faltam só mais 3. Segundo a minha pesquisinha, o almoço deles geralmente é arroz ou então batata com feijão. Eles usam bastante feijão vermelho, eu usei feijão preto, que é a principal fonte de proteína que eles usam. Ele menciona um pouco sobre, depois do treino, comer 2 fatias de pão e um ovo, mas carne e ovo não é algo que tá super presente na dieta deles, é bem restrito, talvez 1, 2 vezes na semana. Eu imagino que o chai eles devam beber com leite de vaca, não acho que eles usem alguma outra alternativa, até porque provavelmente é o mais acessível e mais barato. E aí a alimentação deles, de maneira geral, é super baseada em plantas, que é algo mais fácil também de armazenar e de cozinhar em grandes quantidades. Segundo artigos que eu li, o objetivo da alimentação é ser também bastante barata, porque vários dos corredores têm uma renda familiar baixa, então acaba sendo mais acessível para todos. E não é muito diferente do que a comida que os quenianos em geral comem. Então, pelo que eu entendi da minha pesquisa, nas casas vão ser servidos pratos muito semelhantes, talvez em proporções diferentes, talvez com mais carne, mas os alimentos em si são comida de verdade e é o que eles comem por lá. Então não é uma dieta especial porque ele é um corredor. Depois do almoço, essa parte é muito boa, eles tiram uma soneca, porque eles correm de manhã e correm de tarde, então eles acabam dormindo, e eu ouvi falar que ele inclusive dorme mais ou menos umas 14 horas por dia. Maravilhoso. Eles moram num lugar que não tem TV, eles acabam ficando juntos, conversando, né, em ciclo de treino, e vão dormir super cedo. De lanche, eles geralmente consomem frutas, então o carboidrato é o principal macronutriente dessa dieta. E nesse dia eu comi banana e tâmaras, porque era o que eu tinha em casa. Pelo que eu pude encontrar de informação, mais ou menos 80% da dieta deles é composta de carboidrato, e ele teria um consumo aí de mais ou menos 2.300 calorias, mas eu não sei o quão real isso é. Faz sentido,
a gente vai pensar aí que eles estão correndo distâncias longas, mas com uma frequência cardíaca baixa, então não tem um gasto tão grande assim. E é o que tá mais acessível, né? E é o que realmente o corpo deles precisa para poder funcionar dessa maneira. E aí, obviamente, como esses carboidratos estão vindo de comida de verdade, em exceção lá do açúcar que eles usam no chai, é uma nutrição muito mais potente, porque vai ter de tudo, vai ter vitamina, vai ser uma coisa muito mais completa, que possivelmente é o motivo pelo qual ele não sente necessidade de suplementar. Eu não sei como são as deficiências, digamos assim, de nutrientes nessa população, então realmente não sei. Aqui é super comum as pessoas terem deficiência de B12, de vitamina D. Possivelmente lá seja diferente, mas quanto mais comida de verdade, obviamente, mais completa é a nutrição. E aí fica menos necessário fazer uma suplementação. Infelizmente, nesse dia que eu tava gravando, eu acabei recebendo uma notícia ruim e aí eu continuei comendo, mas parei de gravar. De noite eu acabei repetindo o almoço, arroz, feijão e abacate, que ele também gosta de botar de vez em quando. Mas eu não queria deixar de terminar o vídeo sem mencionar o que eles dizem que é o suprassumo do motivo pelo qual eles têm aquele desempenho, que é o Gali, que é basicamente como se fosse uma polenta firmezinha, não frita, tipo um bolinho de polenta, porque é um bolinho de farinha de milho branca. A gente geralmente enxerga amarelinha, né, a farinha de milho, mas a deles é bem mais branca. Não sei se é um milho diferente, mas enfim, o mais curioso é que só vai farinha e água, não tem sal. E eles gostam muito de comer o gali e fazem um pote grande, ou fazem bolinhos, ou então as pessoas vão pegando os pedaços. E eles também comem um negócio chamado managu, se é essa a pronúncia certa, que é tipo uma couve, um espinafre, é uma folha verde escuro com bastante ferro, então eles consomem isso com bastante frequência e aí ele acredita o sucesso dele nessa combinação de ugali e managu. Então, mais uma vez, são combinações super simples de comida de verdade, que eles são habituados a comer desde criança, que certamente tem esse impacto super positivo no desempenho deles. Eu não sei se eu sou a única, mas a minha surpresa, além do açúcar, é uma alimentação tão simples, considerando que é um atleta super de elite e a equipe de corrida que ele faz parte também, patrocinada pela Nike. Eu imaginava que com tanto patrocínio ele provavelmente incluiria outras coisas na alimentação dele, principalmente suplementação, mas não é a realidade. No fim, todos os corredores do time, ou pelo menos a comida que é produzida lá no lugar onde eles moram, é uma comida simples, uma comida de verdade e sem nada de extra que a gente poderia imaginar. E aí, olhar como é a alimentação deles só ressalta o quanto uma dieta que é baseada em comida de verdade, baseada em plantas, tem muito espaço na vida de um atleta de alta performance e super ajuda na recuperação de altos volumes, como eles geralmente correm. Além disso, é uma alimentação que é acessível para a maioria das pessoas e que, inclusive, dá para preparar com antecedência. Eu confesso que eu teria dificuldade de me alimentar sem muitos temperos como eles, embora eu não seja super fã de pimenta, mas eu gosto de sentir sabores diversos e até para experimentar padrões diferentes de temperos para o mesmo alimento. Mas o galho com farinha e água foi um pouco demais para minha compreensão. Se tu assistiu o vídeo até aqui e curtiu, deixa teu like, te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda e me diz qual outro atleta tu gostaria de ver nesse quadro do canal. Eu já tô chamando de quadro porque eu gostei muito de fazer e certamente vou fazer outros. Inclusive ativa as notificações para não perder os novos vídeos. Obrigada pela tua audiência e eu te vejo no próximo. Tchau!